Tem uma outra perguntinha aqui. Quais são os exames que podemos fazer para diagnóstico de alergia a medicamento? Olha, é uma pergunta interessante, é uma pergunta realmente difícil. Primeiro, a gente tem que entender se o paciente realmente está com uma alergia a medicamento ou não. 85% dos casos de supostas alergias a medicamento não são alergias verdadeiras, não são reações de hipersensibilidade. Tá? Somente 15% é que seriam reações de hipersensibilidade. Essas reações de hipersensibilidade, nós temos 3 tipos de reações de hipersensibilidades alérgicas. A tipo que é causada por imunocomplexo, ou seja, por apteno mais uma proteína carreadora, albumina. Por exemplo, alergia a antibióticos, como amoxicilina, os beta-lactâmicos, né? Eles causam isso. As próprias quinolonas, né, que são outros antibióticos, levofloxacina, ciprofloxacina, então seria a junção daquele composto químico com uma proteína carreadora, e essa proteína carreadora então faz o imunocomplexo. Isso é importante vocês saberem, até para a gente poder então falar sobre a questão dos exames, porque se você não souber o mecanismo de ação, a gente acaba não sabendo os exames. A segunda forma também de mecanismos de ação de alergia medicamentosa, ela já seria uma ação direta no receptor do linfócito, ativando o linfócito. Tá? Ou seja, o medicamento ele tem uma capacidade de ativação dos linfócitos, e essa ativação dos linfócitos então causaria um quadro de hipersensibilidade a medicamento. Por exemplo, a carbamazepina, ela seria a reação mais clássica relativa à hipersensibilidade a medicamento, onde daria reações graves. Né? A carbamazepina pode dar a doença, a Drug Rash Eosinophilic Systemic, a Drug Rash Eosinophilic Systemic Symptoms, os sintomas sistêmicos com eosinofilia que causam rash por drogas, né? Tentando traduzir isso do português. Então, daria esse sintoma que é uma reação do tipo 4B, onde você envolve linfócito T. Então, você tem uma ativação direta do chamado linfócito TH2 e ele começa então a agir muito fortemente. Você também tem a chamada pseudoalergia, que é uma outra reação de hipersensibilidade, aonde o fármaco ele age diretamente na membrana da célula que tem as substâncias vasoativas, como os mastócitos, eosinófilos e basófilos. Então há o rompimento daquelas células. Muito bem. Então, voltando aqui, você me perguntou quais são os exames que podemos fazer para diagnóstico de alergia a medicamento. Muito bem. O exame para aquele primeiro tipo de alergia a medicamento, a gente começa justamente com o prick test, ou seja, o teste de punctura. Depois do prick test, a gente pode fazer o teste de ativação de basófilos, ou seja, a gente embebeda o sangue, né, com o medicamento a ser testado, e se o basófilo for ativado, a gente consegue então fazer um diagnóstico mais preciso e depois evoluir então para o teste de provocação. Então, a primeira forma de a primeira apresentação de alergia medicamentosa, ou seja, alergia medicamentosa, que é mediada por imunocomplexos, né? Mediada por imunocomplexo apteno, proteína carreadora, a gente faz então o diagnóstico dessa maneira, ok? Com o teste prick test, onde a gente coloca uma gotinha do medicamento na pele e espera para ver se ela vai reagir, com o teste de ativação de basófilos e também com o teste de provocação. Tá? É esse fluxograma que a gente tem que seguir. Eu tenho que buscar aqui do meu cérebro, porque está um pouquinho difícil isso, entendeu? Porque é muita informação. Em relação à segunda forma de hipersensibilidade a medicamento, ou seja, aquela forma de ativação direta do linfócito, existe hoje um exame mais recente, muito interessante, que a gente começa, que no Brasil, não sei se ainda está disponível, eu acho que existem alguns centros aqui no Brasil que têm isso disponível, não sei se comercialmente ou somente a título de pesquisa, que você consegue, então, fazer a medição das interleucinas, ok? A medição das interleucinas que, de certa maneira, são aqueles mediadores inflamatórios que circulam depois que você tem uma ativação dos linfócitos. Então, interleucina 13, interleucina 5, interleucina 4,
são as interleucinas relativas ao processo alérgico e outros tipos de interleucinas, uma média de 5 interleucinas. E que, de certa forma, não tendo uma elucidação ou tendo uma elucidação incompleta, você poderia, então, realizar o chamado teste de contato, porque essa segunda apresentação é uma apresentação tardia, então o PAT teste ou teste de contato, e também complementar, então, com o teste de provocação. A terceira forma de apresentação à hipersensibilidade a medicamento, ou seja, a pseudoalergia, que é a ação direta do medicamento na membrana dos mastócitos, eosinófilos e basófilos, com rompimento e a saída das substâncias vasoativas, isso não tem como a gente saber. Tá? Não existe assim, muito exame para você fazer um diagnóstico mais preciso. Tá bom? Mas, pelo menos, tentando seguir esse fluxograma, o prick test, na primeira forma, o prick test ou a IgE específica, em alguns casos, mas o prick test, a IgE específica, só em alguns casos muito restritos. O prick test ele é um pouco mais robusto para fazer um diagnóstico, o teste de punctura, aquele teste que a gente coloca as gotinhas. Seguido do teste de ativação de basófilos, seguido do teste de provocação. A segunda forma, o teste da dosagem das interleucinas, que são 5 interleucinas. Depois, avaliando o teste de contato, porque essa segunda forma é uma forma de apresentação tardia. E também fazendo teste de provocação. E a terceira forma, infelizmente, a gente não tem como avaliar, tá bom? Porque é uma ação direta do medicamento no receptor do eosinófilo, basófilo e mastócito, tá bom?